Olá pessoal, hoje a gente vai para a nossa terceira aula e hoje a gente vai aprender a como configurar o periférico do Timer 1. Ele funciona de uma forma um pouco parecida do Timer 0, mas a gente tem que ver os detalhes dele para continuar configurando certinho e conseguir utilizar o periférico. Primeiro a gente seleciona o banco B, o banco do Tris B, banco 1. A gente coloca todas as nossas portas como saídas, já que a gente não vai precisar de nenhuma entrada, isso com o Tris B. E o Intcom aqui, ele está servindo, como a gente viu na aula passada, ele está ativando as interrupções globais e interrupções de periféricos. Note que aqui a gente não está habilitando a interrupção do timer no Intcom, mas por isso que a gente vai ter que utilizar o registrador PIE1, que ele que tem um conjunto de habilitações de interrupções de periféricos, que a gente vai ver agora. O bit 7 dele serve para interrupção da EPROM, o bit 6 serve para interrupção do comparador, o bit 7 ou bit 5 serve para interrupção da USART, o bit 4 serve para interrupção de transmissão da USART, o bit 3 não está implementado, então não serve para nada, o bit 2 ele serve para interrupção do CCP1, o bit 1 serve para interrupção do timer 2, que a gente não vai aprender agora, então não vai servir para nada. E o bit 0 ele serve para interrupção do timer 1. Ou seja, quando o timer 1 chega na sua capacidade máxima, ele estoura e ativa essa interrupção. Ou seja, a gente tem que habilitar isso para isso ser possível. Para ele gerar o flag e gerar a nossa rotina de interrupção. Acessar a nossa rotina de interrupção. Agora a gente vai configurar todos os registradores que estavam no banco 0. Primeiro a gente inicia limpando a nossa porta B, que eu já expliquei na aula anterior, então não vou me estender. E agora a gente está se deparando com um registrador novo, T1Com, que ele serve para a gente configurar algumas coisinhas do nosso timer 1. O bit 7 e 6 não são implementados, ou seja, não prestam para nada, não, a gente não utiliza em nada. O bit 5 e 4 serve para a gente selecionar o nosso pré-scale, que a gente vai ver já já como vai selecionar isso. O bit 3 ele serve caso a gente queira utilizar um oscilador externo, como a gente vai utilizar o cristal interno do nosso PIC, tal qual no timer 0, a gente vai colocar 0 nesse bit. O bit 2 serve só para sincronismo, isso caso a gente esteja utilizando também um oscilador externo, então não faz diferença, a gente vai colocar 1 nele. Ou então, nesse caso eu coloquei 0, porque realmente não faz nenhuma diferença. O bit 1 ele serve para se a gente vai selecionar o clock externo ou interno. Como a gente vai utilizar o clock interno, a gente utiliza o bit, ou a gente coloca o bit 0. E o bit 0 ele serve para se a gente quer ligar ou desligar o nosso timer 1. Como a gente quer trabalhar com esse periférico, a gente vai ter que colocar 1 nesse bit, como está aqui no meu código. Nesse caso eu selecionei para Scale 8 porque ao resolver essa equação para 0,2 segundos de estouro, eu percebi que só poderia ser usado 8. Mas como que eu percebi isso? Eu substituí clock por FOSC dividido por 4, ou seja, 4 milhões, que são 4 MHz, por 4. Sobraria 1 milhão, que eu substituí aqui no clock. Eu coloquei 0,2, na verdade coloquei 5 aqui, porque aqui ele trabalha só com a frequência. E quando eu utilizava, por exemplo, para scale de 4, eu obtinha um valor negativo aqui no valor dessa variável que eu quero encontrar. Isso indica que o valor que eu desejo é impossível. Então, caso isso aconteça, a gente tem que aumentar o pré-scale. Caso o seu pré-scale esteja em 8 e ainda dê um valor negativo aqui, quer dizer que a gente tem que diminuir, diminuir o período aqui, ou seja, aumentar a nossa frequência. E caso a gente realmente precise de tempo maior, a gente vai ter que utilizar aquela mesma lógica que eu fiz na aula anterior para aumentar o tempo, que no exemplo anterior foi de 50 milissegundos para 1 segundo. Substituindo esses valores aqui, eu encontrei que o valor de timer 1H e timer 1L juntos teria que ser 40.536. Mas como que eu vou colocar 40.536 em um registrador de 8 bits? O timer 1 ele não é um contador de 8 bits, mas sim de 16. Então ele conta de 0 até 65.536 e depois dá o estouro. Mas para a gente conseguir alimentar esse timer, a gente obtém o nosso valor decimal e tem que convertê-lo para binário. Aí assim a gente alimenta a parte baixa do nosso número, nosso registrador TMR1L, que é a parte baixa do meu contador, e a parte alta do meu número a gente alimenta em TMR1H, que é a parte alta do meu contador. Isso funciona de forma bem análoga, na verdade, ao registrador TMR0, que a gente viu na aula anterior, mas o TMR0 não tinha necessidade da gente dividir o número em duas partes, o número binário em duas partes, porque ele era apenas um contador de 8 bits. Então a gente já conseguiria colocar direto o valor que a gente obtinha na equação. Agora vindo para nossa rotina de tratamento, tem alguns poréns que a gente tem que comentar. Primeiro, a gente tem que, como no timer 0, a gente tem que limpar o nosso flag, mas aqui o nosso flag ele não está situado no intcom, como era do timer 0, mas sim no registrador PIR1, que ele está no banco 0, então a gente não vai precisar de banco cell. Vamos dar uma olhada sobre o que cada bit desse registrador faz. O bit 7 ele é para EPROM, ele avisa quando a interrupção de escrita da EPROM.
O bit 6 ele avisa quando há interrupção do comparador, o bit 5 na recepção da UART, o bit 4 na transmissão da USART, o 3 não está implementado, o bit 2 ele é uma interrupção do CCP1, o bit 1 é uma interrupção do timer 2 e o bit 0 é uma interrupção do timer 1, que é o que a gente está trabalhando. Como a gente trabalha só com essa interrupção, a gente podia limpar o registrador todo. Mas para ser bem específico e para aprender para aplicações futuras, a gente vai limpar só o flag do timer 1, que é o que a gente está fazendo nessa linha de código aqui. Depois, de forma análoga também ao que a gente fez para o timer 0, a gente tem que recarregar o timer 1, porque senão ele vai, quando ele der o estouro, ele vai contar de novo de 0 até 65 mil. E não de 40 mil até 65 mil, que é o que a gente deseja. Aí essas duas últimas linhas servem para comutar a nossa porta, como a gente fez anteriormente. E aqui a gente sai da nossa rotina de interrupção e volta tudo que a gente já fez anteriormente pro contador. Ou seja, vai dar interrupção de novo, a gente limpa, recarrega e comuta. É que a gente configurou para cada 0,2 segundos ele comutar a nossa porta. A gente vai checar isso no Proteus agora. Com o nosso código aqui, a gente só tem que prestar atenção em configurar aqui e colocar 4 MHz, porque quando a gente coloca o nosso pique aqui, ele está geralmente em 1 MHz, então a gente tem que sempre fazer essa alteração. Então vamos rodar o nosso código e ver o comportamento da nossa onda aqui do nosso LED. Se a gente utilizar o cursor, a gente consegue perceber que estamos comutando a nossa porta a cada 200 milissegundos, ou seja, 0,2 segundos, que era o que a gente desejava na nossa configuração. Então, caso a gente desejasse tempos maiores, a gente teria que usar uma lógica bem parecida com a vista na aula anterior de Timer Zero. A aula de hoje foi isso, pessoal. Obrigado pela atenção.